Para qualquer sistema de muitas partículas, a segunda lei de Newton é escrita como a força resultante externa é igual à derivada do momento linear do sistema em relação ao tempo. Ou se você multiplicar essa equação por ambos os lados pelo intervalo de tempo, você vai encontrar que a força resultante externa vezes o intervalo de tempo é igual ao produto da inércia do sistema vezes o diferencial da velocidade do centro de massa. Pois as forças resultantes internas se anulam devido à terceira lei de Newton, ou se você preferir, ser mais rigoroso, à conservação do momento linear em um sistema isolado. Então, nesse meu sistema B, eu representei a força resultante externa, que a exerce sobre o centro de massa, mas observe que há forças internas entre as partículas que constituem o sistema B. Essas forças internas não contribuem para o momento linear do sistema, porque elas se cancelam aos pares. Mas essas forças internas podem contribuir para uma variação da energia interna do sistema. E, além disso, contribui para uma variação da energia cinética relativa ao centro de massa. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a força resultante externa está efetuando um trabalho sobre o centro de massa do sistema. Então, a energia cinética do centro de massa varia, mas além da variação da energia do centro de massa, há uma variação da energia cinética relativa ao centro de massa. Há duas contribuições da energia cinética, como eu comentei no slide anterior. Mas se eu multiplicar ambos os lados pela velocidade do centro de massa, eu terei que a força resultante externa vezes a velocidade do centro de massa pelo intervalo de tempo será igual ao produto da inércia vezes a velocidade do centro de massa vezes o diferencial da velocidade do centro de massa. Mas a velocidade do centro de massa vezes o intervalo de tempo é o deslocamento do centro de massa. E eu vou ficar com o seguinte resultado: a força resultante externa vezes o deslocamento do centro de massa é igual ao produto da inércia vezes a velocidade do centro de massa vezes o diferencial da velocidade do centro de massa. Integrando ambos os lados, eu vou encontrar que a integral da força resultante externa pelo deslocamento do centro de massa é igual à energia cinética do centro de massa final menos a energia cinética do centro de massa inicial. Ou que a variação da energia cinética do centro de massa é igual ao produto da força resultante externa pelo deslocamento do centro de massa. A equação obtida anteriormente ela é ligeiramente da expressão que você conhece para o trabalho externo realizado por uma força externa. O trabalho realizado sobre uma partícula não é necessariamente igual ao trabalho realizado por um sistema de partículas. Tudo depende de como o centro de massa do sistema se move. Nessa figura, eu estou representando uma partícula que está sujeita a uma força externa resultante constante. E essa partícula sofreu um deslocamento de força dado por ΔRF. Como se trata de uma partícula, ela não se deforma. O deslocamento da partícula é igual ao deslocamento do ponto de aplicação da força. Neste caso, o trabalho da força externa é igual ao produto da força externa pelo deslocamento da força. E neste caso, vale o teorema trabalho-energia cinética, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho externo. Para um corpo rígido, como um bloco indeformável, eu posso aplicar o teorema trabalho-energia cinética, pois todas as partes do corpo rígido se deslocam igualmente ao centro de massa. Lá na segunda ou terceira aula, eu falei sobre os movimentos de translação dos corpos rígidos. Para os corpos rígidos, todas as partículas se deslocam pelo mesmo deslocamento, pela mesma distância. Então, nessa minha figura, eu estou representando uma força resultante externa atuando sobre o centro de massa do bloco. Como ele é rígido, o centro de massa do bloco se desloca por um deslocamento igual ao deslocamento da força. E nesse caso, eu posso dizer que o trabalho da força externa também é a força resultante externa pelo deslocamento da força. E vale o teorema trabalho-energia cinética, que a variação da energia cinética é igual ao trabalho externo. Essa equação é válida para uma partícula, mas também para um sistema sólido indeformável. O movimento do centro de massa é único. Agora, a última equação que eu obtive no slide anterior é relativamente diferente, e vamos notar aqui. Para um sistema sólido deformável, o deslocamento do centro de massa não é igual ao deslocamento da força.
não é necessariamente igual ao deslocamento da força. Eu posso notar que para esse sistema deformável, o centro de massa se deslocou um pouco mais do que devia, devido à deformação. Para esse sistema que se move em relação ao centro de massa, o trabalho que eu encontrei foi igual à força resultante externa vezes o deslocamento do centro de massa. E esse deslocamento do centro de massa é diferente do deslocamento da força. Para esses casos de sólidos deformáveis ou sistema de muitas partículas, a variação da energia cinética do centro de massa é igual a esse trabalho, que eu chamo de pseudo-trabalho. E esse pseudo-trabalho é o produto da força externa pelo deslocamento do centro de massa. Há um movimento do centro de massa e também relativo ao centro de massa. Essas duas equações são parecidas, mas têm significados diferentes. Para ser rigoroso, o trabalho externo é o produto da força externa pelo deslocamento dessa força externa. E esse pseudo-trabalho é a força externa pelo deslocamento do centro de massa. Para resumir e deixar as coisas claras, para um sistema de uma partícula ou um objeto rígido indeformável, a variação da energia cinética é igual ao produto da força resultante externa pelo deslocamento do ponto de aplicação da força. Para um sistema de muitas partículas, a variação da energia cinética do centro de massa não é igual ao trabalho da força resultante externa, pois a variação da energia cinética do centro de massa é igual ao produto da força resultante externa pelo deslocamento do centro de massa. A expressão força externa deslocamento do centro de massa não é o mesmo que o trabalho resultante da força externa pelo deslocamento do ponto de aplicação da força, pois para sistema de muitas partículas, o deslocamento do ponto de aplicação da força é diferente do deslocamento do centro de massa. Podemos terminar essa sessão fazendo uma relação entre o trabalho realizado em uma única partícula e o trabalho realizado num sistema de várias partículas. A equação do movimento é dada pela aceleração. No caso de uma única partícula, a aceleração é o somatório das forças dividido pela inércia da partícula, enquanto para um sistema de partículas é preferível utilizar a aceleração do centro de massa, que é dado pela razão sobre o somatório das forças externas dividido pela inércia do sistema de partículas. A equação da energia é a mesma para ambas. A variação da energia somente é possível por meio da transferência de trabalho, ou energia para dentro ou para fora do sistema. Contudo, o trabalho vai assumir formas diferentes. Para uma única partícula, o trabalho é o produto do somatório das forças externas vezes o deslocamento do ponto de aplicação da força. A notação dessa equação diz que cada força vai provocar o seu próprio deslocamento da força. Enquanto para um sistema de partículas, o pseudo-trabalho é o somatório das forças que vão provocar um determinado deslocamento do centro de massa. A variação da energia cinética é igual ao trabalho, para uma única partícula. Já para um sistema de partículas, estamos interessados, primeiramente, na variação da energia cinética do centro de massa, e nesse caso ele será igual ao pseudo-trabalho. Veja que a equação do pseudo-trabalho é dada logo acima.